entender de fato o que significa essa notícia para o dia a dia, para a precificação da arroba, para as exportações brasileiras. E por isso a gente convidou e convocou o seu Alcides Torres, lá da Scott Consultoria. Seu Alcides, seja bem-vindo, obrigado, viu, por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender, a digerir um pouco mais dessas notícias novas que vem chegando aí para o mercado do boi. No momento de pressão de preço que a gente está vendo aí em cima da arroba, né? Esse anúncio de habilitação de 11 novas plantas aí para exportação para a Indonésia, como é que a gente tem que entender isso, seu Alcides? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, minhas saudações a todos aí do Notícias Agrícolas e dos seus telespectadores, tá? O Alexandre, toda abertura de mercado é bem-vinda, não é? E dentro dos mercados já conquistados, a gente já exporta para a Indonésia. Mais plantas podendo exportar é uma notícia melhor ainda, tá? O que acontece é que essas informações que foram divulgadas, elas não foram confirmadas nem pelos órgãos competentes e nem pelas organizações, associações privadas, por exemplo, de exportadores de carne, tá? Então, até que isso se concretize, que essa papelada toda seja autorizada, o mercado não deve mudar de ritmo não, tá? Mesmo porque o que se espera ainda para 2023, análise boa para hoje, tá? É que o volume de carne exportada para a Indonésia não deva dar grandes saltos, apesar dessa autorização. Só para entender, o senhor disse que a Indonésia já compra carne do Brasil. Qual que é a participação dela hoje nessas compras? E como é que isso poderia mudar esse quadro, seu Alcides? A Indonésia é um mercado novo, né? Esse é o maior arquipélago do mundo, né? E do volume que a gente exporta, o mercado da Indonésia corresponde a menos de 1%, acho que é 0,96%, tá? Não que seja desprezível, todo o mercado é bem-vindo e também a gente precisa diversificar, né, o destino da nossa carne. Hoje está muito concentrado, extremamente concentrado no mercado chinês, tá? Então a participação é pequena, é relativamente pequena, e o preço da carne também que a gente manda, a cotação da tonelada de carne exportada para a Indonésia é um pouco abaixo do que a gente consegue exportando para a China, tá? É isso aí. E fora que a Indonésia está perto de outros pontos fornecedores, né, Alcides, como o caso da Austrália, por exemplo. Isso é um problema para eles aumentarem as nossas compras aqui? A Austrália fica ali do lado, né, digamos assim, e para o Brasil conseguir pôr carne lá, o nosso preço da tonelada de carne mais o frete tem que chegar lá com preço abaixo do preço ofertado pelos australianos, tá? Mas a gente consegue, né? A gente já fez grandes revoluções aí no mercado de carne, tanto é que o Brasil hoje é um dos principais exportadores, se não é o principal exportador, e nós fizemos essas revoluções todas não só com carne bovina, mas também com a exportação de bovinos. Muito bem. Bom, de uma forma geral, então não é óbvio, é sempre bem-vindo, como o senhor bem frisou, sempre bem-vindo, mas não é uma situação que vai mudar o mercado de exportação nesse primeiro momento, né, seu Alcides? Não deve mudar instantaneamente não, viu, Alexander? E nem no mercado interno, tá? Hoje o mercado interno ele sofre pressão muito mais significativa. Da época do ano que a gente está, janeiro, normalmente o consumo de carne bovina cai por causa de férias escolares, etc. O pleno consumo só deve acontecer a partir de fevereiro. E também a gente tem um fato novo no mercado, que é contratos a termo para entrega de bovinos em janeiro e fevereiro, né? Isso normalmente acontecia só no segundo semestre, e os frigoríficos se anteciparam. Nem todos, é claro, não é generalizado, mas se anteciparam e já tem boiadas para serem abatidas. É claro que essas boiadas foram contratadas a um preço maior, e é por isso que agora no balcão a oferta é menor, a oferta de compra é menor, que justamente para fazer um preço médio. Aliás, frigoríficos estão surpreendendo, né? Porque essa estratégia ela foi usada
no final da safra do ano passado, o momento em que, teoricamente, a gente teria aí um aumento dos preços, né, Celso? Na entre-safra brasileira, aliás, que a gente teria um aumento de preços. Essa preparação dos frigoríficos pegou os pecuaristas, enfim, deixou os pecuaristas aí a ver navios, né? Alexander, essa maneira de negociar, ela tende a ser cada vez mais comum. Pensa bem, eu sou um frigorífico, eu tenho que produzir hambúrguer para entregar para uma rede de fast food e o preço não pode ficar variando muito, porque o preço para o consumidor não pode variar muito, tá? Então, a gente vai assistir cada vez mais uma evolução desse mercado, a gente saindo do mercado spot, né? O produtor, com esse contrato, ele garante preço e o frigorífico garante mercadoria, tá? Que sempre vai ter um mercado spot, é claro, mas quem ficar no mercado spot tem que saber que vai correr esses riscos. E para fazer entrega futura, eu preciso saber custo, né? Esse ainda é o grande problema na pecuária brasileira, que é muito complexa a produção no Brasil, são muitos itens de custo, então eu só consigo fazer um contrato a termo para ver se eu tenho lucro ou não, se eu souber o custo na ponta do lápis. Se eu não tenho, aí eu fico só na torcida, isso não é bom. O problema é que o mercado spot acaba virando meio que um regulador de média aí para os frigoríficos, né, Celcides? É isso que tem acontecido. Você tem várias ferramentas, você tem um contrato a termo, o mercado de opções, né, a própria seguro de preços clássico na B3, e outros tipos de contratos particulares, tá? Mas isso tende a se ampliar e é claro que com o uso a ferramenta fica mais conhecida e fica mais fácil de negociar boiada através dessas ferramentas. Muito bom. Agora, Celcides, esse cenário atual de pressão nas cotações que a gente viu acontecer do começo do ano para cá, ele tende a permanecer? O que vocês aí na Scott estão vendo? Como é que o mercado está trabalhando? Olha, a nossa expectativa, em função do ciclo pecuário de preços, é que a gente vai ter um ano de preços menores, né? A gente vai ter menos oscilação, digamos assim. Mas tem notícias boas nesse meio tempo. Por exemplo, foi revisto para cima, no final do ano passado, a gente acreditava que a China fosse comprar menos carne bovina no mercado global, tá? Uhum. Agora, uma revisão desses números, isso se elevou em 600 mil toneladas. Isso deve ajudar o Brasil no escoamento da produção, tá? Outro fato positivo é que tanto os Estados Unidos como o Uruguai, por exemplo, estão no ciclo invertido lá. Lá eles estão retendo fêmeas, é que a gente está soltando fêmeas, tá? Então, tudo isso pode atenuar a depressão de preços, né? Em que pese também, Alexandre, que nessa época do ano, aqui no centro-oeste brasileiro, região sudeste, está chovendo bem. Então, o pecuarista também ele tem mais fôlego para vender o gado. Ele não está aflito para vender o gado agora. Então, se o preço está muito deprimido, ele não vende. Agora, o que está pegando de fato é o poder aquisitivo da população, né, Alexandre? A gente precisa controlar a inflação, dar poder de compra para o consumidor, aí o consumo sobe e as coisas voltam a transitar normalmente. Ainda a gente está num período de transição de um governo para o outro, as coisas ainda não mudaram quase nada, né? Pois é. Em termos de precificação, essa expectativa em relação aí a aumento de potencial de compras da China já refletiu na precificação da arroba já, Celcides? Esse anúncio foi feito recentemente. Não exatamente, mas, por exemplo, o boi China se manteve, tá? A pressão aconteceu, então, no boi comum, né? A gente guarda na memória o melhor preço, né? Que era R$340 a arroba. Uhum. Eu acho difícil a gente chegar de novo nesses patamares, mas o mercado é dinâmico, né? Tem que acompanhar notícia todo dia, principalmente notícias agrícolas, né? Que você tem todo dia você está falando de mercado. Só para a gente entender, então, boi China se manteve em que nível, Celcides?
Eu não entendi, como é que é? O preço do boi China, o senhor falou aí que ele se manteve, que ele acabou, não evoluiu, mas se manteve. Está em que nível aí esse preço do boi China hoje? Não, sim, o que o mercado está nos informando é o seguinte: eu tenho um preço boi China, tá? Entre 275 e 285. Eu compro esse boi para atender o mercado interno e para atender o mercado externo. Então, tá mais ou menos isso, tá? Tá. Agora, aquele pecuarista que tem boi errado, muito mais do que 30 meses, esse está sofrendo uma penalização aí, sei lá, de 50, 40 reais por arroba, Praça São Paulo, e vai para 240. Então, da maneira que você interpreta esses números, você pode dizer que ainda existe ágio para o boi China. É. Em comparação aí com esse animal mais velho, como o senhor bem colocou. E as vacas também estão aparecendo nessas escalas de abate nesse momento? Tem alguma pressão de fêmea aí acontecendo, seu Alcides? Sim, a gente está falando de exportação, mas o que está pressionando o mercado é o aumento de oferta, né, de bovinos, e o aumento de oferta vem justamente do aumento do abate de fêmeas. Isso já aconteceu no terceiro trimestre do ano passado. A gente não tem os números do último trimestre, mas isso deve se repetir. E esse é o mercado mesmo, tá? É o aumento de oferta. E por que está tendo o aumento de oferta de fêmea? Porque a cotação dos bovinos de reposição caiu, desestimulando a atividade, né? A gente teve aumento de custo de produção, essas coisas e tal, que você reportou aí durante todo o ano de 2022. Muito bem. A gente tem, então, fatores positivos, negativos, enfim, influenciando aí essa questão da precificação. Mas já está claro para vocês aí na Scott a possível tendência, aí, pelo menos no curto prazo, seu Alcides, essa pressão que a gente viu acontecer nesses primeiros 15 dias aí do ano, ela tende a continuar, ela vai se intensificar, ou a partir do momento que a gente chega mais perto de fevereiro ali, a situação muda? Olha, Alexander, hoje nós estamos aí no dia 18. Eu acredito que nesse mês o mercado vai ser desse naipe aí, desse jeito, tá? A partir de fevereiro, com a volta das aulas, com a volta da venda de refeições em restaurantes, fast foods, principalmente nos grandes centros consumidores, não é? Eu acredito que a situação melhore, mas nesses próximos 12 dias eu sou conservador nesse aspecto. Eu acho que o mercado vai ficar estável do jeito que está. Mas essa melhora, lembrando que não é comparável, digamos, ao que aconteceu no ano passado, não, né, seu Alcides? É outro patamar de preço, né? É outro patamar de preços, tá? O desafio do pecuarista esse ano é justamente conservar a margem, né? Então ele tem que trocar, estava com estoque com preço caro, tem que sair desse estoque caro e entrar no estoque barato. Já precisa começar a pensar no próximo ciclo de alta que vai acontecer daqui 3, 4 anos. Muito bom. Alcides Torres, meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre bom te ouvir. Volte sempre. Muito obrigado, bom trabalho a todos, boa saúde e bons negócios. Valeu. Tá aí Alcides Torres, Scott Consultoria aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações, avaliando o mercado, enfim, trazendo novidades para a gente em relação à precificação da arroba. A gente vai acompanhar de perto esse mercado, tem fatores positivos, tem fatores negativos, resta saber qual o peso de cada um deles na formação de preços daqui para frente. Por enquanto, o fator negativo prevaleceu com uma pressão aí sobre a arroba, mas tem pontos ainda positivos para serem entendidos aí e que podem, de alguma forma, melhorar o mercado. Mas Celsius fez questão de frisar que o patamar de preços é outro, não adianta esperar por preços que a gente viu nesse mesmo período do ano passado, não. Então, calma lá, vamos prestar atenção e vamos, principalmente, como bem dito pelo seu Alcides, controlar as margens, eliminando aí esse estoque caro que existe hoje na pecuária, já fazendo essa reposição mais barata aí, tentando diminuir os prejuízos e os custos de produção. Muito bem, vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, de olho na tela.
A gente tem um mercado pressionado, olha aí, janeiro 284,55 caindo mais de 1%. Fevereiro, R$ 285,20, queda de 0,54%. Março, R$ 285, queda de 0,18%. Abril, R$ 276,95, queda de 1,25%. Indicador CPEA despencou, caiu 2,82% no dia de ontem, abaixo dos R$ 280, R$ 279,50 foi o indicador de ontem. Esses são os preços do mercado, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro também aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.